Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter uma conexão direta com Deus? Que tudo o que elas tocam floresce, enquanto outros, mesmo orando por anos, continuam presos nos mesmos problemas? Talvez o segredo nunca tenha estado nas palavras ditas, mas na energia com que elas são sentidas. Porque Deus não responde ao som da tua voz, Ele responde à vibração da tua mente. Meu nome é Napoleon Hill, e eu aprendi ao longo de uma vida inteira de estudo que o homem é capaz de conversar com o Criador, não com súplicas vazias, mas através do poder da fé aplicada. O mesmo poder que constrói impérios, que move montanhas e transforma o invisível em realidade. A oração verdadeira não é uma repetição de frases, mas uma ordem consciente enviada ao universo, quando a mente e o coração se unem em um só propósito. Nos dias de hoje, essa conexão parece ter sido perdida. Vivemos em uma era em que a tecnologia promete tudo: respostas instantâneas, soluções rápidas, recompensas fáceis, e ainda assim, o ser humano nunca esteve tão ansioso, tão desconectado e tão vazio. As pessoas oram pedindo paz, mas passam o dia inteiro alimentando o caos dentro da própria mente. Oram pedindo prosperidade, mas duvidam de si mesmas a cada passo. Oram por fé, mas vivem em medo. Como esperar que Deus haja, se a própria vibração do homem o impede de ouvir? A oração que faz Deus agir não é um ato religioso, é um estado mental de criação. É quando você deixa de pedir e começa a se alinhar, quando, em vez de dizer "eu preciso", você passa a afirmar "eu sou capaz", porque a fé verdadeira não espera, ela constrói. Ela entende que Deus já colocou dentro de você tudo o que é necessário para manifestar o que deseja. Só falta você aprender a usar essa força. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre o tipo de oração que desperta o Criador dentro de você. Uma oração que não depende de rituais, mas de consciência, que transforma a ansiedade em foco, a dúvida em direção e o medo em energia criadora. Se o que eu disser aqui tocar algo dentro de você, então este é o seu sinal de despertar. Este canal existe para almas que buscam entender o poder invisível que rege a vida e aprender a usá-lo de forma prática. Então, antes de seguirmos, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir. Não para ajudar o canal, mas para ajudar você a permanecer conectado com o conhecimento que pode transformar a sua mente e, com ela, o seu destino. A oração que faz Deus agir começa muito antes de você fechar os olhos. Ela começa quando você decide assumir responsabilidade pelo que sente. Cada emoção é uma frequência, e cada frequência cria um resultado. Quando você ora com medo, está vibrando escassez. Quando você ora com fé, está vibrando abundância. E o universo, ou Deus, como quiser chamar, não julga o que você pede. Ele apenas responde ao que você emana. Imagine a sua mente como uma antena. Quanto mais clara estiver, mais longe alcança. Mas no mundo moderno, a maioria das pessoas está cercada de ruído. Notificações, comparações, preocupações, distrações. O ser humano se tornou refém da própria criação, e essa constante estimulação impede o silêncio interior, o mesmo silêncio onde Deus fala. Você não precisa gritar para ser ouvido pelos céus, precisa apenas calar o barulho da mente. Em meus estudos aprendi com os maiores gênios e líderes que o poder da oração está na autossugestão. É a capacidade de plantar ideias férteis no subconsciente e fazê-las germinar em realidade. Tesla fazia isso antes de inventar. Ele visualizava cada máquina, cada circuito, até sentir que ela já existia. Aquilo era uma oração científica,
um diálogo silencioso entre o homem e o Criador. Ele não pedia, ele criava. E é isso que eu chamo de fé aplicada. Hoje muitos perdem esse poder, porque confundem oração com desespero. Acham que orar é pedir para algo externo resolver o que é interno. Mas a verdadeira oração não suplica. Ela declara. Ela afirma a verdade do Espírito sobre a ilusão da limitação. Quando você diz eu sou, você está criando. Quando diz eu não posso, também está criando. A diferença está na direção da energia. Deus não age quando você fala. Ele age quando você sente. E o sentimento é o canal direto entre o invisível e o visível. Se você ora pedindo prosperidade, mas sente escassez, o resultado será vazio. Mas se você sente gratidão antes mesmo de receber, você está dizendo a Deus, eu confio. E é nesse momento que o universo começa a se mover ao seu favor. Na vida moderna, a ansiedade é a antítese da oração. É o oposto da fé. Quando você se preocupa com o que ainda não aconteceu, está orando pelo que não quer. Cada pensamento é uma prece. Cada emoção é uma mensagem enviada ao campo de energia que o envolve. E esse campo está sempre ouvindo. Então a questão não é se Deus está te escutando. É se você está enviando a frequência certa. A oração verdadeira é silenciosa. Ela acontece quando você está concentrado, produtivo, em estado de fluxo. É quando a mente está tão focada em criar algo bom que o tempo parece parar. Nesse momento, você está em comunhão com o divino. É por isso que tantos gênios, de artistas a cientistas, descrevem suas inspirações como revelações. Eles estavam orando sem perceber. Mas o que impede a maioria das pessoas de viver assim é a falta de disciplina emocional. Elas oram 1 minuto e reclamam no seguinte. Dizem, eu creio, mas vivem como se duvidassem. E assim, a fé se dissolve em palavras. Se você quer que Deus haja, mantenha a coerência entre o que fala, o que sente e o que faz. Fé não é esperar que algo aconteça, é agir como se já tivesse acontecido. Quando você desperta esse estado, a vida se transforma. As oportunidades parecem surgir do nada, as pessoas certas aparecem, as portas se abrem, não porque o universo mudou, mas porque você mudou de frequência. E Deus só pode agir onde há espaço para Ele agir. Por isso, limpe o seu interior. Tire o medo, o rancor, a culpa. Esses são os ruídos que bloqueiam a resposta divina. Lembre-se, a oração mais poderosa não é aquela que pede, é a que agradece antes de receber. Gratidão é a linguagem mais pura do universo. Ela diz a Deus, eu confio no teu tempo, mesmo que o meu ainda não entenda. E quando você aprende a agradecer até pelo que ainda não chegou, o impossível se torna inevitável. Hoje quero que você experimente um novo tipo de oração. Feche os olhos, respire fundo e em silêncio diga, eu confio. Depois, haja como quem confia. Trabalhe como quem confia. Ame como quem confia. Porque a fé sem ação é apenas uma intenção. E Deus não responde a intenções. Ele responde à vibração da certeza. A oração que faz Deus agir é, na verdade, o reflexo de uma mente que decidiu se alinhar com o propósito da criação. É o estado de consciência de quem parou de pedir e começou a viver como resposta. Quando você chega a esse ponto, não há barreiras entre o humano e o divino. Você se torna o próprio canal daquilo que antes buscava. Então, da próxima vez que orar, não diga, Senhor, faça acontecer. Diga, Senhor, mostre-me como agir, porque Deus não move montanhas por você, Ele te ensina como movê-las. E lembre-se, Deus não responde às palavras, Ele responde à vibração da sua alma.